segundo ano, dando continuidade às aulas, agora com a disciplina de ciências. Vamos lá? Hoje o assunto é sobre o meio ambiente e a nossa responsabilidade e os cuidados que devemos ter. Afinal de contas, é do meio ambiente que tiramos os recursos naturais que servem para a nossa sobrevivência. Observe essa imagem que vocês estão tendo acesso aí. Nós temos os recursos naturais dessa paisagem, que são a água, o solo, as rochas, as árvores, né, as plantações, os vegetais que aí se encontram. Então, olha só que legal. Esse ambiente, vocês podem ver que é um ambiente natural. E é importante a gente continuar preservando, não destruindo, né, essa natureza. Por quê? Porque precisamos dela para a nossa sobrevivência. A Terra é o único planeta habitável, quer dizer, que existe todo tipo de seres vivos. O meio ambiente está ligado à Terra, a Terra está ligada ao meio ambiente. Então, a responsabilidade já temos que começar de criança, para que a gente tenha um futuro melhor, né? E os nossos parentes, que ainda virão também. Veja como é importante a preservação. Já pensou esse local aí destruído? É complicado? Né? Então não pode. Vamos ao próxima imagem. Olha só. Aqui é o significado do meio ambiente. Vê que tem as mãos que estão em volta, né? Tem as folhas que estão surgindo e no meio tem o planeta Terra. Então, isso é o cuidado que nós devemos ter. Então, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação. Então, dentro desse meio ambiente nós temos a vegetação, animais, micro-organismos, o solo, as rochas e a atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? A água, o ar, né? O ar que a gente respira, os fenômenos físicos do clima, quer dizer, as mudanças climáticas, a energia, a radiação, a descarga elétrica e o magnetismo. Então, tudo isso são recursos que são retirados do meio ambiente. Se eu danifico, se eu não cuido do meio ambiente, o que vai acontecer? Esses recursos vão ser extintos e eu provavelmente irei morrer, né? Todos os seres vivos, na verdade, irão morrer pelas faltas de recursos, pela destruição da natureza. Então, é muito importante a preservação, que a gente consiga, entendeu? Cuidar, se responsabilizar por tudo que existe na Terra, né? No meio ambiente. Vamos lá. Vamos ao próximo. Olha só. Nós temos aqui, se vocês podem observar a imagem, que nós temos duas mãos, né, em forma do verde, que são as plantas, as árvores, quer dizer, que compõem a natureza. E em cima nós temos a terra, como se essas mãos segurassem a terra. Por quê? Porque são nossas ações, as nossas mãos, que acabam destruindo e danificando a natureza. Entendeu? Então, o ser humano é que faz a destruição quando ele extrai bastante os recursos naturais que são provenientes da natureza e quando ele não repõe, quando ele não faz por onde
outros recursos. Então, por que é importante preservar o meio ambiente? O que é que vocês acham? Por que é importante? Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra. Como eu falei antes, a Terra é o único planeta habitável, é o único planeta que existe seres vivos. Afinal, é nela que estão os recursos naturais necessários para a sobrevivência. Então, é onde retiramos a água, os alimentos e as matérias-primas. O que são as matérias-primas? É o que a gente retira da natureza para fazer, por exemplo, o metal, a gente retira do solo, né? As árvores, a gente também retira do solo. É das árvores que a gente consegue fazer os móveis, entendeu? Os palitos de fósforos, os lápis de cor que a gente utiliza também. Então, é uma variedade de coisas que a gente faz através desses recursos. Sem a água, sem o alimento e sem a matéria-prima destruída por essas mãos, a gente não irá sobreviver. Então, é importante realmente cuidar, ter respeito e tomar as atitudes corretas para evitar justamente a destruição da natureza. Bom, agora nós vamos, com essa imagem, falar sobre o ambiente degradado. O que é o ambiente degradado? É quando existe a destruição dos recursos naturais. Esses recursos naturais que estão dentro da natureza. Como vocês podem ver, a primeira imagem aqui está tendo desmatamento. O que é o desmatamento? É a queimagem do solo e de tudo que faz parte desse solo, como os animais, as plantas, as árvores. Entendeu? Então, a partir do momento que coloca o fogo, o solo é destruído. Porque os nutrientes que o solo tem, eles vão embora, eles acabam. E aí não tem como fazer novas plantações nesse solo, porque ele é infértil, ele não dá o suporte necessário para o crescimento das plantas, entendeu? Então, aqui um deles é o desmatamento. A segunda imagem é a árvore. Quando nós jogamos lixo nos rios, mares e lagos, são os animais que vivem dentro do rio e que também se alimentam dos peixes que vivem no rio, acabam comendo lixo, achando que é alimento. Como eles não têm capacidade de raciocinar como a gente, como nós que somos seres humanos, os animais acabam comendo. E olha só, né, o estômago, olha o intestino desse animal, cheio de lixo. Então, garrafas PET, tampas de garrafas, latinhas, plásticos, lixo tóxico, são todos jogados na água e acaba afetando os nossos animais, assim como outras partes da natureza. Aqui é outro ambiente degradado. Aqui foram cortadas as árvores e não foram retirados os troncos. Esses troncos apodreceram. E o solo foi totalmente destruído perto do lago. Veja que não tem nenhuma vegetação. Então, isso daqui é por quê? Porque ela é uma terra infértil. Não tem como plantar. Então, houve a destruição dessa parte da natureza. Responsável, quem é responsável por tudo isso? Os seres humanos, que não compreendem que a natureza tem que ser conservada. Se eu retiro os recursos naturais, é importante também que eu reponha esses recursos. Aqui embaixo, olha a quantidade de lixo aqui perto desses bueiros. Olha só. Então, esse lixo aqui causa doenças, porque os insetos tomam conta, como barata, ratos, cobras, né? Escorpião, todo inseto. Porque esse lixo acumula e o solo absorve esse lixo. Então, não tem como haver plantação aqui.
sem dizer o mau cheiro que causa, que acaba ocasionando doenças respiratórias. Então, isso aqui é justamente a ação do homem. Olha a outra paisagem, não tem um verde, tá vendo? Não tem um verde, está totalmente destruída. As árvores estão sem as folhas, não tem água. Então, o homem conseguiu destruir totalmente essa parte dessa paisagem. Olha os nossos mares. Veja a quantidade de lixo. E é essa quantidade de lixo que nós jogamos no chão ou nos mares que afeta os nossos animais e acabam morrendo. Então, isso é inadmissível. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, vocês, crianças, são responsáveis para preservar a natureza, o mundo que nós vivemos. Vamos ao próximo. Não degradável. O que é um ambiente não degradável? É um ambiente natural. É quando não existe destruição dos recursos naturais. Né? Podem ver essa paisagem aqui, ela tá muito verde, com várias plantações, vegetações, animais, tem até umas casas aqui, umas construções, mas o homem, ele não destruiu essa parte da natureza. Então, isso é importante. É você tirar os recursos da natureza, mas não destruí-la. Então, vivem juntos, lado a lado, a natureza e o homem. Veja que paisagem maravilhosa. E o quanto isso faz bem, porque a quantidade, quanto mais verde, quanto mais planta, melhor a nossa respiração. Porque as plantas, elas servem como filtros. Como a gente tem o filtro na nossa casa, tira as impurezas da água. As árvores, elas tiram as impurezas do ar. Ela transforma o gás carbônico em oxigênio. E esse oxigênio é que a gente consegue respirar. Se destruir a vegetação, não teremos mais o ar puro. E aí podemos morrer. Por isso que é necessário manter as plantações e continuar plantando árvores e vegetação. Vamos lá. Aqui são algumas atitudes bem legais de preservação do meio ambiente. Como vocês podem ver, o Cascão está super bravo com o pai dele. E o que será que o pai dele está fazendo de errado? Então, aqui, uma das atitudes é não desperdiçar água. Não devemos lavar o carro com a torneira ligada, com a mangueira, porque gasta muita água, certo? Então, ele foi lavar o carro, estava gastando água e o Cascão interrompeu, avisou a ele que não podia. Então, fechar a torneira enquanto escova os dentes, não lavar as calçadas, tomar banhos curtos, são algumas ações que contribuem para a água não acabar. Se eu vou para o chuveiro, fico cantando o tempo todo, pulando no chuveiro e a água escorrendo, vai acabar secando a água. A água é muito importante para comermos, tomar banho, fazer nossas limpezas em casa, lavar as roupas, para nos mantermos limpos, né? E também fortes, porque a água também é importante para o nosso organismo. Tá? Isso. Olha só que amor do Chico Bento. Novamente, né, a turminha da Mônica está nos ajudando a dar aula. Olha só. O que é que ele está fazendo de lindo? Coisa mais linda aqui, ele plantando. Ele está fazendo a planta que a gente necessita. Então, ele planta a árvore para quê? Para que depois ele possa usufruir dos frutos, da sombra que a árvore, do ar que ele respira. Então, ele está fazendo o quê? Ele está tendo uma atitude de conservação, uma atitude de manter a natureza intacta, né? Sem sofrer danos. Então, plantar e cuidar das árvores é uma atitude benéfica. Infelizmente, muitas árvores são derrubadas para alugar as cidades, como a gente viu anteriormente na parte do ambiente degradado. E que tal você ajudar a Mãe Natureza a plantar uma árvore? Por exemplo, então, se foi destruída uma parte uma paisagem, uma parte da natureza, para que fosse construído casas, prédios,
Mas é importante repor aquelas plantas, nem que sejam poucas ao redor, para dar essa continuidade da preservação da natureza. Olha só, olha que coisa mais feia que a Magali fez. Ela jogou a melancia no chão com o lixeiro perto. A gente sabe que lugar do lixo é na lixeira, não nas ruas, nem nos lagos, nem nos mares e nem nos rios. Olha só que braveza, como tá bravo o Castão. Brigou, né? Chamou a atenção do pai e agora está chamando a atenção da Magali. E ele tem razão. Olha, então é outra atitude. Jamais jogar lixo no chão. Certo? Lugar de lixo é na lixeira. Não jogar sujeira no chão. Você já reparou como as cidades estão sujas? Se cada um fizer sua parte e não jogar lixo na rua, já está ajudando bastante. Por que as ruas estão sujas? Porque as pessoas vêm, não se preocupam em procurar um lixeiro próximo e joga na rua. E aí entope os bueiros, vem as inundações, por isso que as ruas ficam todas alagadas, né? Acaba sujando com lixos também a água fica complicada para a gente tomar, não podemos tomar, ela está modificada pelo lixo, afeta. Então é importante essas atitudes, né? E vocês, crianças, precisam também orientar os adultos a tomar essas atitudes. Outra coisa que acontece muito em todo o mundo, principalmente no nosso Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem a floresta amazônica, que é coisa mais, é a maior riqueza do Brasil, é a floresta amazônica, porque ela tem uma variedade de bichos, né, de animais, de seres vivos, de vegetações, de flores, de árvores, todo tipo. Então, muitos utilizam o quê? Os animais, eles vão buscar lá. É proibido pelo IBAMA. O IBAMA é um órgão responsável para acompanhar aqueles que destroem partes da natureza, principalmente os seres que habitam como os animais, como as vegetações. Então você pode ver que ele prendeu, depois ele se arrependeu e soltou a ararinha da gaiola. O que é que muitos fazem? É chamado de tráfico de animais. O tráfico de animais é quando as pessoas que são mais vão até a floresta e, e prendem os animais silvestres. Quais são os animais silvestres? Aqueles animais que vivem na floresta, como a onça, a arara azul, os papagaios, certo? Os macaquinhos, os saguins, todos os animais que lá vivem, as tartarugas. Então, eles pegam eles bebês. Os papagaios, muitos morrem, porque eles trazem dentro do avião em malas, os bichinhos morrem sufocados e acabam vendendo no exterior, né? Nos países de fora. Então, não podemos contribuir com isso. Os animais não foram feitos para viverem presos, mas sim soltos, certo? Então, não comprar animais silvestres. Vários animais são retirados da natureza, mas muitos acabam morrendo. Os que sobrevivem passam o resto da vida presos em gaiolas ou acorrentados. Olha só. Então, gente, vamos ter consciência, manter a natureza intacta para poder sobreviver.